Esperança era apenas uma faxineira invisível até o dia em que descobriu um segredo terrível sobre o casamento mais luxuoso da cidade. O que ela fez a seguir chocou todos os convidados e mudou 3 vidas para sempre. O chão de mármore da Catedral Sagrado Coração nunca havia testemunhado tanto luxo. Flores brancas importadas cobriam cada altar, candelabros dourados brilhavam sob as luzes, e o perfume de rosas custosas flutuava no ar. Esperança Vidal esfregava silenciosamente os últimos vestígios de cera dos bancos, seus joelhos doloridos protestando contra mais um dia de trabalho árduo. Era apenas mais um casamento de ricos para ela, até ouvir a conversa que mudaria tudo. Ele não vai durar 6 meses, sussurrou uma voz masculina atrás da sacristia. Esperança congelou, o pano de limpeza parado em suas mãos trêmulas. Os exames confirmaram. O coração está falhando rapidamente. Perfeito, respondeu uma voz feminina, fria como gelo. Depois do casamento, serei a viúva mais rica do país. Mateu nem imagina o que o espera. O sangue de Esperança gelou. Seus dedos apertaram o pano com tanta força que seus nós ficaram brancos. Aquela voz, ela conhecia aquela voz. Era Isadora Belmont, a noiva que se casaria em 2 horas. E estavam falando sobre a morte de alguém? Tenha certeza de que ele tome os medicamentos que preparamos, continuou a voz masculina. Não podemos deixar nenhuma margem para erro. O problema cardíaco precisa se agravar antes que ele desconfie de alguma coisa. Esperança se aproximou da porta entreaberta, seu coração batendo como um tambor. Através da fresta, viu Isadora Belmont em seu roupão de seda, conversando com um homem de jaleco branco que ela não reconhecia. Sobre a mesa, papéis médicos estavam espalhados junto a pequenos frascos de comprimidos. Doutor Romano, disse Isadora, sua voz carregada de satisfação sinistra. Você tem certeza de que ninguém vai suspeitar? Os sintomas precisam parecer naturais. Minha cara, Isadora. O homem sorriu de forma perturbadora. Trabalho com isso há anos. O coquetel que desenvolvi imita perfeitamente uma insuficiência cardíaca progressiva. Mateu Castellanos morrerá acreditando que foi vítima de uma condição hereditária rara. As pernas de Esperança tremeram. Mateu Castellanos. Esse nome ecoou em sua mente como um trovão. Não podia ser o mesmo Mateu, o homem que salvara sua filha Camila anos atrás. O empresário misterioso que pagara anonimamente pela cirurgia complexa que sua filha precisava quando ela não tinha nenhum centavo. 22 bilhões, murmurou Isadora, acariciando os papéis médicos falsificados. Toda a fortuna dele será minha em menos de 1 ano. E o melhor de tudo é que ele me ama tanto que nem questiona os remédios que eu mesma coloco em sua comida. O doutor Romano riu baixinho. Genial! E quando ele morrer, você será a viúva enlutada que herdará tudo. Os advogados já prepararam o testamento? Tudo assinado ontem. Isadora sorriu com frieza. Mateu assinou pensando que estava protegendo nosso futuro juntos. Se ele soubesse que estava assinando sua própria sentença de morte... Esperança cobriu a boca para abafar um soluço de horror. Suas lágrimas caíram silenciosamente no chão de mármore. Aquele homem bondoso que salvara sua filha sem nem conhecê-las estava sendo envenenado lentamente pela própria noiva. E pior, ele ia se casar com ela em 2 horas, selando seu destino de morte. Os sintomas já começaram? Perguntou o Dr. Romano, guardando os frascos em sua maleta. Ontem ele teve mais uma crise. Isadora respondeu com indiferença cruel. Dor no peito, falta de ar, tontura. Disse a ele que era estresse do casamento. O idiota até me agradeceu por cuidar tão bem dele. Perfeito. Mais algumas semanas de tratamento e o coração dele não aguentará. Vai parecer que morreu de emoção na lua de mel. Esperança sentiu náusea. Não conseguia acreditar na maldade que estava presenciando. Mateu Castellanos, o homem que devolvera a vida à sua filha, estava sendo assassinado aos poucos pela mulher que jurava amá-lo. Preciso me arrumar, disse Isadora, olhando o relógio cravejado de diamantes. Em 2 horas serei a futura viúva bilionária. Doutor Romano, tenha certeza de que os comprimidos continuem chegando regularmente depois do casamento. Pode deixar. Em 6 meses você será livre e imensamente rica.
Esperança recuou em silêncio, seu corpo todo tremendo de indignação e desespero. Suas lágrimas caíam copiosamente enquanto tentava processar o que acabara de descobrir. Como uma pessoa podia ser tão cruel? Como alguém podia planejar friamente a morte do próprio marido? Ela se lembrou do dia em que Mateu pagara pela cirurgia de Camila. Sua filha estava desenganada, precisando de uma operação que custaria uma fortuna. Do nada, um homem misterioso apareceu no hospital e quitou todas as despesas, pedindo apenas para manter o anonimato. Posteriormente, descobriu que era Mateu Castellanos, um empresário que ajudava famílias carentes em silêncio. Minha filha está viva por causa dele, sussurrou Esperança para si mesma, enxugando as lágrimas. Ele salvou minha Camila, e agora eu preciso salvá-lo. Mas como? Ela era apenas uma faxineira humilde. Quem acreditaria em sua palavra contra uma das famílias mais poderosas da cidade? Isadora Belmonte tinha influência, dinheiro, conexões. Esperança tinha apenas a verdade. Seus pensamentos foram interrompidos por vozes se aproximando. Rapidamente, ela fingiu estar limpando os bancos quando Isadora passou pelo corredor, já vestindo seu traje de noiva de R$ 200.000. O vestido era deslumbrante, mas Esperança só conseguia ver uma assassina disfarçada de princesa. Você, faxineira, Isadora a chamou com desprezo. Certifique-se de que tudo esteja perfeito. Este é o dia mais importante da minha vida. Esperança assentiu em silêncio, fingindo submissão. Por dentro, sua determinação crescia como fogo. Sim, senhora. Tudo estará perfeito, respondeu, mas pensava. Perfeito para impedir que você assassine um homem bom. Isadora seguiu em direção ao altar de braços dados com o pai, Damian Belmonte, um homem conhecido por seus negócios duvidosos. Esperança observou a cena com repulsa crescente. Era uma família de serpentes e Mateu estava sendo conduzido direto para o ninho. Do outro lado da igreja, Mateu esperava no altar. Mesmo à distância, Esperança podia ver que ele estava pálido, com olheiras profundas. Os efeitos do veneno já eram visíveis. Seu coração se partiu ao ver como aquele homem generoso estava sendo destruído lentamente. Não posso deixar isso acontecer, murmurou para si mesma. Não depois de tudo que ele fez por nós. Padre Sebastian começou a cerimônia, sua voz ecoando pela catedral lotada. Mais de 300 convidados da alta sociedade assistiam ao que acreditavam ser um conto de fadas, mas que na verdade era o prelúdio de um assassinato. Queridos irmãos, disse o padre, estamos aqui para celebrar a união de dois corações. Esperança não conseguia mais ouvir. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma forma de expor a verdade. Ela tinha ouvido a confissão de assassinato, mas precisava de provas. Como conseguir evidências em menos de 1 hora? Então se lembrou. Os papéis médicos na sacristia. Se conseguisse pegá-los, teria as evidências necessárias. Mas como? A sacristia agora estava cheia de pessoas da organização do casamento. Se alguém tiver alguma objeção a esta união, continuou o padre, seguindo o protocolo tradicional, que fale agora ou cale-se para sempre. Um silêncio absoluto tomou conta da catedral. Esperança sentiu o peso daquele momento. Esta era sua chance. Talvez a única. Suas mãos tremiam enquanto ela tomava a decisão mais corajosa de sua vida. Olhou para Mateu no altar, depois para Isadora com seu sorriso falso, e finalmente para os 300 convidados que não tinham ideia do horror que estavam presenciando. Começou a falar, mas sua voz saiu em um sussurro. Pode beijar a noiva, declarou o padre. Não! Gritou Esperança, sua voz ecoando pela catedral inteira como um trovão. 300 cabeças se viraram em sua direção. Esse casamento não pode acontecer! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora ficou lívida. Mateu olhou para ela com surpresa e reconhecimento crescente. Os convidados começaram a murmurar entre si, chocados. Esta mulher está tentando assassinar o noivo! Gritou Esperança, apontando diretamente para Isadora. Eu tenho provas. E naquele momento, enquanto 300 pessoas a encaravam em choque total, Esperança percebeu que não havia mais volta. Ela acabara de declarar guerra à família mais poderosa da cidade. Mas por Mateu, o homem que salvara sua filha,
Ela estava disposta a lutar até o fim. O eco do grito de esperança ainda vibrava pelas paredes da catedral quando o caos absoluto explodiu. 300 convidados se levantaram simultaneamente, suas vozes se misturando em um turbilhão de incredulidade e choque. Câmeras de celular se ergueram por toda parte, capturando cada segundo da cena mais surreal que aquela igreja já testemunhara. "Seguranças!" berrou Damian Belmont, seu rosto vermelho de fúria. "Tirem essa louca daqui imediatamente!" Mas Esperança não recuou. Suas pernas tremiam, suas mãos suavam frio, mas sua determinação era inabalável. Ela viu os 2 seguranças corpulentos avançarem em sua direção e soube que tinha apenas segundos antes de ser arrastada para fora da igreja. "Mateu!" gritou ela, olhando diretamente nos olhos do noivo atordoado. "Lembra da cirurgia de Camila Vidal, a menina que você salvou anos atrás? Eu sou a mãe dela." O impacto dessas palavras foi instantâneo. Mateu ficou pálido como papel, sua mão indo automaticamente ao peito. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento e algo parecido com alívio cruzou seu rosto. "Camila", sussurrou ele, sua voz quase inaudível em meio ao tumulto. A menina dos olhos dourados. "Ela está tentando envenenar você", continuou Esperança, esquivando-se do primeiro segurança. "Os comprimidos que ela dá, os remédios para o seu coração, tudo é mentira." Isadora empalideceu drasticamente, sua máscara de noiva perfeita finalmente rachando. "Essa mulher está delirando", gritou ela, mas sua voz tremia de uma forma que não passava despercebida. "Mateu, querido, ela obviamente tem problemas mentais. Eu ouvi tudo." Esperança avançou pelo corredor central, empurrando convidados que tentavam segurá-la. "Ela e um médico falso planejando sua morte. 6 meses, disseram. Você tem 6 meses para morrer depois que se casar." O segundo segurança a agarrou pelo braço, mas Esperança se soltou com uma força desesperada que nem sabia possuir. "Soltem ela!" A voz de Mateu cortou o ar como uma lâmina. Todos congelaram. O empresário desceu do altar com passos decididos, seus olhos fixos em Esperança. "Quero ouvir o que ela tem a dizer." "Mateu, não seja ridículo." Isadora tentou soar controlada, mas suas mãos tremiam visivelmente. "Nossa festa está sendo arruinada por uma faxineira desequilibrada." Uma faxineira desequilibrada que conhece detalhes íntimos sobre a cirurgia de Camila. Mateu respondeu, sua voz ganhando força. Detalhes que apenas a mãe dela saberia. Esperança aproveitou o momento de hesitação geral e correu em direção à sacristia. "As provas estão lá, os papéis médicos falsos, os comprimidos. Parem ela!" gritou Damian Belmont. Mas era tarde demais. Esperança irrompeu na sacristia como um furacão, seus olhos procurando freneticamente pela mesa onde havia visto os documentos. Lá estavam, papéis médicos com o nome de Mateu, frascos de comprimidos e uma pasta cheia de exames falsificados. "Aqui!" ela gritou, segurando os papéis acima da cabeça. "Aqui estão as provas!" Mateu chegou à sacristia no mesmo momento, seguido por uma multidão de convidados curiosos. Seus olhos se fixaram nos documentos nas mãos de Esperança, depois nos frascos sobre a mesa. "Esses são..." ele começou, sua voz falhando. "Os remédios que ela te dá todos os dias." Esperança terminou, suas lágrimas caindo livremente. "Ela está te envenenando lentamente, fazendo parecer que você tem um problema cardíaco grave." Mateu pegou um dos frascos com mãos trêmulas. O rótulo dizia, medicamento cardíaco, uso contínuo, mas algo em sua expressão mudou quando ele olhou mais de perto. "Este não é o medicamento que meu cardiologista prescreveu", disse ele, sua voz ganhando uma dureza perigosa. "O código do laboratório está errado. O número de lote não existe." Um silêncio mortal tomou conta da sacristia. Isadora apareceu na porta, seu vestido de noiva agora parecendo uma fantasia macabra. "Mateu, querido, você está confuso." Ela tentou se aproximar, mas ele recuou instintivamente. "Confuso?" A voz de Mateu explodiu com uma fúria que ninguém jamais havia visto. "Eu estou confuso? Você está me dando comprimidos falsos há meses. Você não entende." Isadora começou, mas sua voz soava desesperada agora.
Eu só queria cuidar de você, Mentira! Esperança interrompeu, segurando os papéis médicos. Eu ouvi você falando com o Dr. Romano. Vocês planejaram tudo. Ele vai morrer em 6 meses e você ficará com os 20 e dos bilhões. A reação dos convidados foi instantânea. Gaspes de horror ecoaram pela sacristia. Câmeras de celular focalizaram em Isadora, que agora parecia um animal acuado. Dr. Romano? Mateu perguntou, sua voz baixa e perigosa. O médico que você disse ser especialista em cardiologia? O homem que você insistiu que eu consultasse em vez do meu médico de família? Mateu, eu posso explicar. Explique então! Ele rugiu, jogando o frasco de comprimidos no chão. Explique como você pode olhar nos meus olhos todos os dias, me dizer que me ama e estar me matando lentamente. Isadora recuou, mas estava cercada. Convidados bloqueavam todas as saídas, todos querendo ouvir sua explicação. Foi culpa do meu pai, ela explodiu finalmente, apontando para Damián. Ele perdeu todo o dinheiro da família em investimentos ruins. Nós estamos falidos. Eu precisava do seu dinheiro. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Mateu olhou para ela como se estivesse vendo um monstro pela primeira vez. Então você decidiu me assassinar, ele disse, sua voz estranhamente calma agora. Não pediu ajuda. Não contou a verdade. Decidiu me matar. Eu te amava, Isadora gritou, lágrimas de desespero escorrendo pela maquiagem. Mas o amor não paga as dívidas. Amor? Esperança se aproximou, seus olhos cheios de uma indignação sagrada. Você chama isso de amor? Envenenar o homem que confia em você? E você? Isadora se virou para a Esperança como uma serpente ferida. O que você ganha defendendo ele? Ele nem sabe quem você é. Ele salvou minha filha. Esperança respondeu com uma dignidade que silenciou a catedral inteira. Quando eu não tinha nada, quando os médicos disseram que ela ia morrer, ele apareceu como um anjo e pagou pela cirurgia. Ele devolveu a vida à minha Camila. Mateu olhou para ela com uma expressão indescritível. Camila tinha 20 anos quando fez a cirurgia. Estudante de medicina, olhos dourados e um sorriso que iluminava o hospital inteiro. Você se lembra? Esperança sussurrou, suas lágrimas caindo como chuva. Eu nunca esqueci, ele respondeu suavemente. Ela me lembrava minha irmã, que morreu jovem, porque nós não tínhamos dinheiro para o tratamento. Por isso criei a fundação, para que nenhuma mãe passasse pelo que a minha passou. Que cena tocante! Isadora gritou com amargura. Muito bonito, mas isso não muda nada. Você está certa, disse Mateu, sua voz voltando a endurecer. Não muda nada. Você ainda tentou me assassinar. Nesse momento, Padre Sebastião apareceu na porta da sacristia, seu rosto grave. As autoridades estão a caminho, ele anunciou. Alguém já chamou a polícia. Não! Damián Belmonte empurrou a multidão, tentando chegar à filha. Isadora, não diga mais nada. Nós temos advogados. Os advogados não vão salvá-la de uma tentativa de homicídio, disse uma voz nova e autoritária. Todos se viraram para ver uma mulher de terno escuro entrando na sacristia. Ela mostrou uma carteira com identificação. Detetive Lucia Santos, Polícia Civil. Recebemos uma denúncia anônima há uma semana sobre atividades suspeitas envolvendo a família Belmont. Temos a igreja cercada. Esperança sentiu suas pernas fraquejarem. Tudo estava acontecendo rápido demais. Uma semana? Mateu perguntou confuso. Alguém vem nos enviando informações sobre um suposto plano de envenenamento, a detetive explicou. Mas precisávamos de evidências concretas. Evidências que esta senhora acabou de nos fornecer. Isadora olhou ao redor desesperadamente, como um animal encurralado. Vocês não entendem. Eu não queria fazer isso. Mas as dívidas do meu pai... Nós perdemos tudo. Então você decidiu que eu deveria pagar com minha vida, Mateu disse, sua voz carregada de dor e decepção. Pelo menos você ia morrer feliz, ela gritou. Eu ia ser uma esposa perfeita durante os 6 meses. Você nem ia saber. O horror absoluto dessa declaração ecoou pela sacristia. Vários convidados se benzeram, outros gravavam tudo em seus celulares. Isadora Belmonte, a detetive se aproximou com algemas.
Você está presa por tentativa de homicídio. Não! Eu não fiz nada ainda! Ele está vivo! Tentativa é crime da mesma forma. A detetive respondeu, prendendo suas mãos. E temos evidências suficientes para uma condenação. Enquanto Isadora era levada algemada pelos policiais que chegaram, ela gritou uma última vez. Você vai se arrepender, Mateu! Sem mim, você vai morrer sozinho! Mateu olhou para ela com uma tristeza profunda. Prefiro morrer sozinho a viver sendo assassinado pela pessoa que eu amava. Quando o tumulto finalmente começou a se acalmar, Mateu se aproximou de Esperança. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de gratidão. Você salvou minha vida, ele disse simplesmente. Você salvou a da minha filha primeiro, ela respondeu, enxugando suas próprias lágrimas. Como ela está? Camila? Formada em medicina há 2 anos. Trabalha no Hospital São José, salvando vidas como você salvou a dela. Mateu sorriu pela primeira vez desde que tudo começara. Ela realizou o sonho. Por sua causa, Esperança respondeu. E agora? Agora você está livre. Mas nem Esperança nem Mateu sabiam que naquele exato momento uma nova ameaça estava se formando. Do lado de fora da igreja, uma van preta observava tudo através de câmeras de longo alcance. Porque a família Belmont tinha segredos muito mais sombrios que um simples envenenamento. E eles acabavam de decidir que tanto Mateu quanto Esperança sabiam demais para continuar vivos. O Hospital São José nunca havia sido palco de tanto drama quanto naquela tarde de domingo. Camila Vidal estava terminando seu plantão na ala cardíaca quando seu celular explodiu com dezenas de chamadas perdidas. Mensagens de amigos, colegas de trabalho e até pessoas desconhecidas inundavam sua tela. Todas com o mesmo conteúdo chocante. Um vídeo de sua mãe interrompendo um casamento e acusando a noiva de tentativa de assassinato. Isso não pode ser real, sussurrou ela para si mesma, assistindo ao vídeo pela 3ª vez. Suas mãos tremiam enquanto via Esperança, sua mãe corajosa e humilde, enfrentando sozinha uma catedral cheia de pessoas poderosas. O que mais a chocou não foi a coragem de sua mãe, mas o nome que ecoou pelo vídeo. Mateu Castellanos. O homem misterioso que salvara sua vida anos atrás, pagando anonimamente por sua cirurgia quando ela tinha apenas 20 anos. O mesmo homem sobre quem ela e a mãe conversavam com gratidão todos os anos no aniversário de sua recuperação. Doutor Camila! A voz da enfermeira-chefe ecoou pelo corredor. Tem um homem aqui pedindo para falar com você urgentemente. Diz que é sobre sua mãe. Camila correu para a recepção, seu coração disparando. Lá estava ele, Mateu Castellanos, ainda vestindo o terno de casamento, mas com o semblante abatido e os olhos vermelhos. Ao lado dele, Esperança parecia exausta, mas aliviada. Mãe! Camila a abraçou com força. Eu vi o vídeo. Não acredito que você fez aquilo. Eu não podia deixar ele morrer, filha. Esperança sussurrou, suas lágrimas voltando. Não depois de tudo que ele fez por nós. Mateu se aproximou hesitantemente. Camila, você se tornou médica. Por sua causa. Ela respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Se você não tivesse pagado minha cirurgia, eu teria morrido aos 20 anos. Nunca consegui te agradecer pessoalmente. Ver você viva e salvando outras vidas é o único agradecimento que eu preciso, ele disse suavemente. Mas a reunião emocionante foi interrompida pela chegada da detetive Lucia Santos, acompanhada por 2 oficiais. Sua expressão era grave. Senhor Castellanos, precisamos conversar urgentemente, ela disse. Descobrimos informações perturbadoras sobre o caso. Eles se dirigiram a uma sala de reuniões vazia, onde Lucia abriu uma pasta cheia de documentos. A prisão de Isadora e Damián Belmont foi apenas o começo, ela começou. Conseguimos localizar o Dr. Romano 1 hora atrás. Ele está morto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Morto? Mateu perguntou. Sua voz falha. Aparentemente suicídio, mas estamos investigando. Deixou uma carta confessional revelando que vocês não eram as únicas vítimas. Lucia puxou fotografias da pasta. Nos últimos 5 anos, pelo menos 12 pessoas morreram de problemas cardíacos súbitos, depois de consultar o Dr. Romano. Camila cobriu a boca em horror. Como médica, ela sabia exatamente o que aquilo significava. Todas eram pessoas ricas.
Todas tinham jovens esposas ou maridos, continuou a detetive. E todas morreram deixando heranças milionárias para seus cônjuges. Meu Deus, sussurrou Esperança. Quantas pessoas eles mataram? A carta do Dr. Romano revela que era um esquema organizado. A família Belmont fornecia os candidatos, pessoas ricas e solitárias. Ele fornecia os venenos que imitavam doenças naturais. Eles dividiam os lucros das heranças. Mateus se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Por que eu? Como eles me escolheram? Segundo a confissão, você foi alvo há 2 anos, depois que sua história de filantropia saiu na revista Forbes. Bilionário solteiro, sem família próxima, conhecido por sua generosidade. Perfil ideal. 2 anos. Ele repetiu, sua voz carregada de dor. Isadora se aproximou de mim há 2 anos, no hospital onde eu visitava crianças carentes. Camila sentiu um arrepio. Que hospital? Hospital Santa Clara. Por quê? Mãe! Camila se virou para Esperança, seu rosto pálido. Você não disse que uma mulher loira perguntou sobre mim no hospital há algumas semanas? Perguntou sobre minha cirurgia? Esperança assentiu lentamente. Uma mulher elegante. Disse que era jornalista fazendo uma matéria sobre casos de sucesso. Isadora. Mateus sussurrou. Ela estava investigando você, Camila. Investigando nossa conexão. A detetive Lucia folheou rapidamente seus papéis. Há uma nota aqui. Eliminar testemunhas da bondade do alvo. Sr. Castellanos, eles planejavam matar você e qualquer pessoa que pudesse falar sobre seus atos de caridade. O horror da situação caiu sobre todos como uma avalanche. Esperança segurou a mão da filha com força. Eles iam matar nós 2 também. Ela sussurrou. Não iam, corrigiu Lucia gravemente. Eles vão tentar. Damian Belmont foi solto sob fiança há 2 horas. Como assim solto? Mateus explodiu. Advogados caros, influência política, alegação de que era apenas conspiração sem execução. A detetive explicou com frustração. Mas a pior, interceptamos uma ligação dele há 20 minutos. Ela ativou um gravador de áudio. A voz de Damian ecoou pela sala. O plano mudou. O bilionário e as 2 mulheres sabem demais. Precisa parecer acidente. Hoje mesmo. Onde elas moram? Uma segunda voz perguntava. Tenho os endereços. A faxineira e a filha médica. Eliminem as 3, sem testemunhas, sem provas. Camila sentiu suas pernas fraquejarem. Esperança assegurou, mas ela própria estava tremendo. Vocês estão todos em perigo mortal, Lucia disse. Precisamos colocá-los em proteção imediatamente. E Isadora? Perguntou Mateu. Ainda presa, mas... Lucia hesitou. Ela está grávida. O choque foi instantâneo. Mateu ficou lívido. Grávida? De quem? Segundo ela, sua. Está de 6 semanas. Esperança viu Mateu se desesperar. Isso é impossível. Eu nunca... Mateu, Camila disse suavemente. Ela mentiu sobre tudo. Por que isso seria diferente? O exame de DNA vai confirmar, disse Lucia. Mas ela está usando a gravidez para pedir liberdade condicional. Naquele momento, o celular da detetive tocou. Ela atendeu rapidamente, seu rosto ficando cada vez mais sério. Entendi. Mandem reforços. Ela desligou e olhou para todos. A casa de vocês está sendo vigiada. Carros suspeitos nos 2 endereços. Minha casa também? Perguntou Mateu. Sua casa foi incendiada há 1 hora. Aparentemente, acidente elétrico. O desespero tomou conta da sala. Em questão de horas, suas vidas haviam sido completamente destruídas. Existe um local seguro? Perguntou Camila, tentando manter a calma profissional. Temos uma casa segura, mas... Lucia hesitou novamente. Recebemos informações de que há infiltrados na polícia. Alguém passou os endereços de vocês para os Belmont? Então não há lugar seguro, Esperança concluiu. Há um lugar, Mateu disse de repente. Todos olharam para ele. Minha irmã Helena morreu há 20 anos por falta de tratamento médico adequado. Desde então, mantenho uma clínica secreta na periferia. Só 3 pessoas conhecem a localização. Uma clínica secreta? Lucia perguntou. Para famílias que não podem pagar tratamento. Totalmente off the records. Nem o governo sabe que existe.
Camila o olhou com admiração renovada. Você construiu uma clínica clandestina? Com o melhor equipamento que o dinheiro pode comprar. E a segurança mais sofisticada também. Ele se virou para a detetive. Vocês podem nos levar até lá sem ser seguidos? Podemos tentar, mas... O som de tiros ecoou do lado de fora do hospital. Todos no chão! Gritou Lucia, sacando sua arma. Mais tiros, gritos. O alarme do hospital começou a soar. Eles acharam a gente, sussurrou Esperança. Camila olhou pela janela e viu homens armados correndo em direção ao prédio. Seu coração parou quando reconheceu um deles. Mãe, ela sussurrou. Aquele homem de casaco preto, ele estava no hospital semana passada. Perguntou por mim na recepção. Eles estavam planejando isso há semanas, Mateu percebeu. Estudando nossos movimentos, nossa rotina. Saída de emergência, Lucia ordenou. Agora! Eles correram pelos corredores do hospital enquanto o som dos tiros se aproximava. Pacientes e funcionários gritavam se escondendo atrás de macas e balcões. Por aqui! Camila guiou o grupo por um corredor que conhecia bem. Mas quando chegaram à saída de emergência, encontraram 2 homens armados esperando por eles. Pensei que tentariam fugir por aqui, disse um deles, sorrindo friamente. Eles estavam encurralados. À frente, homens armados. Atrás, o som dos tiros se aproximando. Damien Belmont mandou lembranças, disse o segundo homem, levantando sua arma. Foi então que Camila fez algo que ninguém esperava. Como médica, ela conhecia cada centímetro daquele hospital e sabia exatamente onde ficava o botão de emergência que desativava toda a energia elétrica do prédio. Quando eu disser agora, corram para a escada, ela sussurrou para os outros. E então gritou, agora! Pressionou o botão. O hospital mergulhou na escuridão total. Na confusão que se seguiu, com alarmes soando e pessoas gritando, eles conseguiram fugir pelas escadas. Mas Camila sabia que aquela era apenas a primeira tentativa de assassinato, e que os Belmont não desistiriam até que todos estivessem mortos. A van blindada cortava a madrugada pelas ruas vazias da periferia, seus faróis sendo a única luz em quilômetros. Dentro do veículo, Esperança segurava a mão de Camila, enquanto Mateu verificava constantemente os espelhos retrovisores. A fuga do hospital havia sido desesperadora. 3 carros os perseguiram por mais de 1 hora, antes que a escolta policial conseguisse despistá-los. Estamos chegando, disse Mateu, sua voz tensa. Ali na frente, aquele galpão abandonado. A detetive Lucia olhou pela janela com ceticismo. Parece um depósito de lixo. Essa é exatamente a ideia, Mateu respondeu com um sorriso amargo. Ninguém suspeita que por trás dessa fachada existe uma das clínicas mais avançadas do país. Quando pararam em frente ao portão enferrujado, Mateu desceu e aproximou sua mão de uma placa aparentemente corroída. Um scanner biométrico oculto leu suas digitais e o portão se abriu silenciosamente. Meu Deus! Sussurrou Camila quando entraram. O que parecia um galpão abandonado por fora revelou-se um complexo médico de última geração por dentro. Corredores imaculados, equipamentos que custavam milhões e uma equipe de médicos e enfermeiros que trabalhavam 24 horas por dia. Dr. Castellanos! Uma mulher de jaleco branco se aproximou rapidamente. Recebemos seu código de emergência. Tudo está preparado. Obrigado, doutora Patrícia. Mateu respondeu. Estas são as pessoas sobre quem falei. Precisam de proteção total. A doutora Patrícia guiou o grupo por corredores que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Construímos este lugar há 15 anos, ela explicou. Começou como um sonho do Dr. Castellanos e hoje salvamos mais de 1000 vidas por ano. 1000 vidas? Esperança perguntou, impressionada. Famílias como a sua, Mateu disse suavemente. Pessoas que o sistema abandonou, mas que merecem a mesma chance que qualquer milionário. Camila parou de andar, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você construiu tudo isso por causa da sua irmã. Helena tinha apenas 17 anos quando morreu. Mateu respondeu, sua voz carregada de dor. Os médicos disseram que a cirurgia era simples, mas custava uma fortuna. Nós não tínhamos nenhum centavo. Ela morreu na fila de espera do hospital público. Esperança segurou seu braço. Por isso você nos ajudou. Camila me lembrava dela. Jovem, cheia de sonhos,
mas condenada pela pobreza. Eu jurei que nenhuma mãe passaria pelo que a minha passou. A doutora Patrícia os levou até uma sala de segurança onde monitores mostravam imagens de toda a área ao redor da clínica. Temos um sistema de proteção militar, ela explicou. Ninguém chega aqui sem sermos notificados. Foi então que um dos monitores captou algo alarmante. Dr. Castellanos, um técnico chamou urgentemente. Temos movimento suspeito no perímetro norte. Todos se voltaram para a tela. 5 carros pretos estavam se posicionando ao redor do complexo. Como eles descobriram? Perguntou Lucia, sacando sua arma. Alguém nos traiu, Mateu disse com amargura. Alguém de dentro da polícia. Naquele momento, o telefone da clínica tocou. A doutora Patrícia atendeu e seu rosto empalideceu. É para você, Dr. Castellanos. Dizem que é urgente. Mateu pegou o telefone. Alô? Mateu, meu querido ex-noivo. A voz de Isadora ecoou pela linha, fria como gelo. Isadora? Como você? Estou ligando da prisão, obviamente. Mas meu pai e seus amigos estão aí fora. Quer fazer um acordo? Mateu ativou o viva-voz para que todos pudessem ouvir. Que tipo de acordo? Simples. Você se entrega e nós deixamos a faxineira e a filha dela vivas. Continue se escondendo e elas morrerão lentamente, muito lentamente. Esperança cobriu a boca para abafar um soluço. Por que está fazendo isso, Isadora? Mateu perguntou. Você já destruiu nossa vida. Não é suficiente? Suficiente? Ela riu com frieza. Mateu, você arruinou tudo. Eu ia ser rica, poderosa, respeitada. Agora sou apenas uma criminosa grávida na prisão. Grávida de quem, Isadora? Porque nós nunca... Oh, mas fomos tão íntimos, querido. Você não se lembra daquela noite há 2 meses quando você bebeu demais no jantar? Quando acordou no dia seguinte sem lembrar de nada? O horror da realização atingiu Mateu como um soco. Você me drogou. O Rohypnol é uma droga maravilhosa. Você fez tudo o que eu queria e não se lembra de nada. E agora você vai ser papai. Camila segurou o braço de Mateu, vendo-o se desesperar. Isso é monstruoso, ele sussurrou. É estratégico, Isadora corrigiu. Mesmo que eu seja condenada, terei seu filho. E um herdeiro tem direito à fortuna do pai, não é mesmo? Você está louca se pensa que... Eu tenho 5 minutos, Mateu. 5 minutos antes que meus homens invadam essa clínica e matem todo mundo que encontrarem, incluindo os pacientes que estão sendo tratados aí dentro. Camila olhou para as câmeras de segurança. No andar de baixo, ela podia ver dezenas de pessoas, crianças, idosos, famílias inteiras, recebendo tratamento gratuito. Não, ela sussurrou. Ele não pode sacrificar todas essas pessoas por nossa causa. Você tem razão, Mateu disse, se dirigindo para a porta. Pare, Esperança gritou. Você não pode se entregar. Eles vão matá-lo. E se eu não me entregar, eles vão matar vocês 2 e mais 50 pessoas inocentes. Ele respondeu com determinação. Não posso viver com isso. 4 minutos. A voz de Isadora ecoou pelo telefone. Foi então que a doutora Patrícia se aproximou com uma seringa na mão. Doutor, Castellanos, lembra do protocolo que desenvolvemos para situações extremas? Mateu olhou para ela com confusão. Patrícia, não é hora para... O protocolo Fênix, ela insistiu. Para casos onde precisamos morrer para renascer. Esperança e Camila não entenderam, mas viram os olhos de Mateu se iluminarem. Você ainda tem as substâncias? Sempre temos. Funciona por 2 horas, máximo. Que substâncias? Perguntou Lucia. Um coquetel que simula morte clínica, a doutora Patrícia explicou rapidamente. Desenvolvemos para casos onde pacientes precisam desaparecer completamente. Reduz os batimentos cardíacos a níveis imperceptíveis, a respiração fica indetectável, a temperatura corporal despenca. Você vai fingir que está morto? Camila perguntou horrorizada. 3 minutos. A voz de Isadora ecoou. É a única forma, Mateu disse, estendendo o braço. Patrícia, aplique. Espere, Esperança gritou. E se algo der errado? E se você realmente morrer? Mateu olhou para ela com ternura. Esperança, você arriscou sua vida para salvar a minha hoje. Agora é minha vez de arriscar a minha para salvar a de vocês. Ele se virou para Camila. Você é médica.
Pode monitorar meus sinais vitais, garantir que eu não morra de verdade. Isso é loucura, Camila sussurrou, mas pegou um estetoscópio. 2 minutos. A doutora Patrícia aplicou a injeção. Imediatamente, Mateu começou a cambalear. Levem-me lá para fora, ele murmurou, já com dificuldade para falar. Deixem eles acreditarem que o choque me matou. Em menos de 1 minuto, ele estava no chão, aparentemente sem vida. Camila verificou seu pulso, quase imperceptível, mas presente. Funcionou, ela sussurrou. Lucia coordenou com seus homens para carregarem o corpo de Mateu até a entrada da clínica. Quando os homens de Damián chegaram, encontraram Esperança chorando sobre o corpo aparentemente morto de Mateu. Ele teve um ataque cardíaco quando soube que vocês estavam chegando. Ela soluçou convincentemente. Um dos homens verificou o pulso de Mateu e não encontrou nada. Está morto. Perfeito, disse Damián Belmont, aparecendo da escuridão. Agora matem as outras 2 e queimem este lugar. Mas antes que pudessem sacar suas armas, dezenas de policiais emergiram das sombras. Polícia! Todos no chão! A emboscada havia funcionado. Enquanto todos pensavam que Mateu estava morto, Lucia havia coordenado a maior operação policial do ano. Damián e seus homens foram presos. A rede criminosa foi desmantelada. E 2 horas depois, na sala de segurança da clínica, Mateu abriu os olhos. Funcionou? Foi a primeira coisa que ele perguntou. Funcionou, Camila respondeu, chorando de alívio. Esperança o abraçou. Nunca mais faça isso comigo, ouviu? Mas sua alegria foi interrompida quando Lucia entrou na sala com notícias perturbadoras. Mateu, preciso te contar algo sobre Isadora. O teste de gravidez dela foi falso. Ela nunca esteve grávida. Então foi tudo mentira? Não exatamente. Ela estava grávida, de outro homem, um cúmplice que morreu no ano passado. Ela perdeu o bebê e usou exames antigos para chantagear você. Mateu fechou os olhos, processando mais uma camada de traição. Mas há uma boa notícia, continuou Lucia. Encontramos as contas bancárias onde eles guardavam o dinheiro roubado das vítimas. Mais de 200 milhões de reais. O juiz determinou que tudo seja destinado às famílias das vítimas e para obras de caridade. Esperança olhou para Mateu. 200 milhões? Que vão ajudar milhares de famílias como a nossa, ele respondeu com um sorriso. Mas nenhum deles sabia que naquele exato momento, Isadora estava planejando sua fuga da prisão, e que sua sede de vingança apenas começara. 3 semanas depois dos eventos na clínica, a vida parecia ter voltado ao normal. Esperança havia sido promovida a coordenadora de limpeza do Hospital São José, Camila continuava salvando vidas na cardiologia e Mateu trabalhava incansavelmente expandindo sua rede de clínicas gratuitas. Mas a tranquilidade era apenas uma ilusão perigosa. Naquela manhã de terça-feira, Esperança estava organizando os suprimentos de limpeza quando recebeu uma ligação que gelou seu sangue. Alô? Ela atendeu, sem reconhecer o número. Esperança Vidal? A voz feminina soou estranhamente doce. Sim, quem fala? Meu nome é a enfermeira Rosa Martinez. Estou ligando do Hospital Central. Sua filha Camila sofreu um acidente grave. O mundo de Esperança desabou. Que acidente? Como assim? Ela estava saindo do trabalho quando foi atropelada por um carro. Está na UTI, em estado crítico. Precisa vir urgentemente. Esperança largou tudo e correu para o Hospital Central, seu coração batendo descontroladamente. Mas quando chegou à recepção, ninguém sabia sobre nenhum acidente envolvendo Camila Vidal. Tem certeza de que é aqui? Perguntou a recepcionista. Não temos nenhum registro desse nome. Foi então que Esperança percebeu que havia caído numa armadilha. Tentou ligar para Camila, mas o celular da filha estava desligado. Ligou para Mateu, também fora do ar. Eles pegaram minha filha. Ela sussurrou, o pânico tomando conta. Desesperada, ligou para a detetive Lucia, que atendeu imediatamente. Esperança, o que aconteceu? Camila desapareceu. Alguém me enganou, disse que ela tinha sofrido um acidente e agora não consigo encontrá-la. Calma. Onde você está? Hospital Central. Saia daí agora, é uma armadilha, estamos a caminho. Mas era tarde demais. Quando Esperança tentou sair do hospital, encontrou 2 homens bloqueando a saída. Senhora Vidal,
Um deles disse com um sorriso sinistro. Alguém quer muito falar com a senhora. Eles a levaram para uma van preta estacionada na garagem do hospital. Dentro, para seu horror absoluto, estava Isadora Belmont, que deveria estar na prisão. Surpresa! Isadora sorriu, mas seus olhos brilhavam com uma loucura perigosa. Aposto que pensou que se livrou de mim. Como você saiu da prisão? Esperança perguntou, tentando controlar o medo. Digamos que meu advogado encontrou algumas irregularidades no processo, e que certos juízes têm preços muito razoáveis. Esperança olhou ao redor da van. Além de Isadora, havia 3 homens armados, e no fundo, uma figura que fez seu coração parar. Camila, inconsciente e amarrada. Camila! Ela gritou, tentando se aproximar da filha. Ela está viva, Isadora disse casualmente. Por enquanto. Depende da sua cooperação. O que você quer? Vingança, obviamente. Você destruiu minha vida, minha família, meu futuro. Agora vou destruir a sua. A van começou a se mover, saindo da cidade em direção a uma área industrial abandonada. Esperança tentou memorizar o caminho, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia pensar direito. Onde está Mateu? Ela perguntou. Ah, sim, meu querido ex-noivo. Isadora riu com amargura. Ele está bem, ocupado no momento. Ela mostrou o celular para Esperança. Na tela, um vídeo mostrava Mateu amarrado em uma cadeira, aparentemente inconsciente. Vocês são demônios, Esperança sussurrou. Somos práticos, Isadora corrigiu. Mateu vai assistir você e sua filha morrerem. E depois, ele vai morrer também. Mas dessa vez, de verdade. A van parou em frente a um galpão abandonado na zona industrial. Os homens carregaram Camila desacordada enquanto empurravam Esperança para dentro do prédio. O interior do galpão estava preparado como um cenário de horror. Cadeiras, cordas e equipamentos que Esperança preferiu não identificar. Bem-vindas ao meu pequeno teatro de vingança, Isadora disse, seus braços abertos teatralmente. Foi então que Esperança viu Mateu. Ele estava amarrado a uma cadeira no centro do galpão, com ferimentos no rosto e roupas rasgadas. Mateu! Ela gritou. Ele levantou a cabeça com dificuldade. Esperança, me desculpe. Eles usaram você como isca para me pegar. Que reunião tocante, Isadora interrompeu. Agora, Mateu, você vai assistir essas duas morrerem por sua causa. E vai saber que se tivesse simplesmente se casado comigo e morrido quietinho, nada disso teria acontecido. Isadora, por favor, Mateu implorou. Elas não fizeram nada. Se você quer se vingar, se vingue de mim. Oh, mas eu vou. Fazer você sofrer vendo quem você ama morrer é muito mais satisfatório que simplesmente matá-lo. Naquele momento, um dos capangas se aproximou de Isadora sussurrando algo urgente. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Como assim a polícia encontrou o esconderijo? Ela gritou. Alguém deve ter nos seguido. O homem respondeu nervosamente. Isadora olhou para Mateu com suspeita. Você ativou algum tipo de rastreador? Mesmo que eu quisesse, como? Ele respondeu, mostrando suas mãos amarradas. Foi então que Esperança percebeu algo. Camila estava começando a se mexer. Sua filha estava acordando lentamente, e ninguém havia notado. Não importa, Isadora disse, pegando uma arma de um de seus homens. Vamos acelerar o processo. Ela apontou a arma para a Esperança. Adeus, faxineira heroína. Mas antes que pudesse atirar, Camila se levantou de repente e se jogou contra Isadora. As duas mulheres rolaram pelo chão, lutando pela arma. Camila! Esperança gritou. No tumulto que se seguiu, um dos capangas tentou ajudar Isadora, mas tropeçou e caiu. A arma disparou, mas o tiro atingiu o teto. Corram! Mateu gritou, usando toda a sua força para quebrar as cordas que o prendiam. Esperança correu para ajudar a filha, que ainda lutava com Isadora. As duas estavam presas num abraço mortal, rolando perigosamente perto de uma escada de metal. Cuidado com a escada! Esperança gritou. Mas era tarde. Isadora e Camila rolaram pela escada abaixo, batendo contra os degraus de metal. Quando pararam, ambas estavam imóveis. Camila! Esperança desceu correndo as escadas. Sua filha estava consciente,
mas com um corte profundo na testa. Isadora estava ao lado, aparentemente desacordada. Mãe, Camila sussurrou. Estou bem. Mas ela... Esperança olhou para Isadora. Havia sangue saindo de sua cabeça, e ela não se mexia. Naquele momento, o som de sirenes começou a se aproximar. Os capangas de Isadora fugiram, abandonando todos no galpão. Mateu, que havia conseguido se libertar, desceu as escadas correndo. Ela está viva? Ele perguntou, olhando para Isadora. Camila, usando seus conhecimentos médicos, verificou o pulso dela. Está viva, mas tem ferimentos graves na cabeça. Precisa de atendimento médico urgente. Depois de tudo que ela fez, você ainda quer salvá-la? Esperança perguntou incrédula. Eu sou médica, mãe. Meu juramento é salvar vidas, mesmo de quem tentou tirar a nossa. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, encontraram a cena mais surreal de suas carreiras. A vítima salvando a vida de sua algoz. Detetive Lucia foi a primeira a entrar no galpão. Vocês estão bem? Agora estamos, Mateu respondeu, abraçando Esperança e Camila. E ela? Lucia perguntou, olhando para Isadora sendo colocada numa maca. Vai sobreviver, Camila respondeu. Mas provavelmente vai ter sequelas neurológicas. Pode perder parte da memória. Depois de tudo que ela fez. Talvez seja uma bênção, Esperança murmurou. Enquanto observavam Isadora sendo levada na ambulância, Mateu segurou as mãos de Esperança e Camila. Acabou? Esperança perguntou. Acabou, ele confirmou. Desta vez, é realmente o fim. Mas nenhum deles sabia que naquela ambulância, Isadora havia recuperado a consciência por alguns segundos. E que, mesmo com ferimentos graves, ela havia sussurrado uma última promessa de vingança para o paramédico que a atendia. Uma promessa que seria cumprida de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. 2 dias após o resgate no galpão, Camila estava internada no Hospital São José, em observação. Os médicos disseram que ela se recuperaria completamente dos ferimentos, mas algo estava terrivelmente errado. Esperança notou que sua filha estava diferente, mais pálida, com tremores nas mãos e episódios estranhos de confusão mental. Mãe, Camila sussurrou da cama do hospital. Estou sentindo algo muito estranho, como se meu corpo não fosse mais meu. É normal, filha. Você passou por um trauma terrível. Esperança tentou tranquilizá-la, mas por dentro estava apavorada. Mateu entrou no quarto naquele momento, carregando flores e um sorriso forçado que não enganava ninguém. Ele também estava diferente desde o sequestro, mais distante, como se carregasse um peso invisível. Como você está se sentindo hoje? Ele perguntou a Camila, mas seus olhos estavam preocupados demais. Doutor Mateu, Camila disse de repente, sua voz estranhamente formal. Preciso lhe contar algo sobre o tempo que passei sequestrada. Esperança e Mateu se aproximaram, pressentindo que algo grave estava para ser revelado. Quando acordei na van, antes de vocês chegarem ao galpão, ouvi Isadora conversando com um dos homens. Camila continuou, suas mãos tremendo visivelmente. Ela disse que me deu algo para me fazer sofrer lentamente. O sangue de Esperança gelou. Que tipo de coisa? Ela mencionou o mesmo coquetel que planejamos para Mateu, mas em dose menor. E riu dizendo que eu ia definhar durante semanas antes de morrer. Mateu se levantou bruscamente, seu rosto ficando lívido. Não, ela não faria isso. Faria sim. Esperança explodiu. Aquela demônio é capaz de qualquer coisa. Naquele momento, o doutor Henrique Santos, cardiologista-chefe do hospital, entrou no quarto com uma expressão sombria. Ele carregava exames nas mãos. Família Vidal, Sr. Castellanos, ele começou gravemente. Precisamos conversar urgentemente. O que descobriram? Mateu perguntou, temendo o pior. Os exames de Camila revelaram a presença de substâncias tóxicas no sangue. Compostos químicos que atacam progressivamente o sistema cardíaco e neurológico. Esperança cobriu a boca para abafar um grito de horror. Em termos simples, o médico continuou. Ela foi envenenada com a mesma substância encontrada nos exames do Sr. Castellanos meses atrás. Mas a dose foi calibrada para causar deterioração gradual ao longo de várias semanas. Quanto tempo ela tem? Mateu perguntou, sua voz quase inaudível. Se não tratarmos imediatamente, talvez 2 semanas. Mas há esperança.
Desenvolvemos um antídoto baseado no caso do Sr. Castellanos. Desenvolveram? Esperança perguntou confusa. Na verdade, uma nova voz ecoou da porta. Eu desenvolvi o antídoto. Todos se viraram para ver uma mulher de jaleco branco entrando no quarto. Era alguém que Mateu reconheceu instantaneamente e seu choque foi visível. Helena! Ele sussurrou como se tivesse visto um fantasma. A mulher sorriu com lágrimas nos olhos. Olá, irmãozinho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Esperança olhou entre Mateu e a mulher, tentando processar o que estava acontecendo. Mas você morreu, Mateu gaguejou. Há 20 anos, eu vi seu funeral. Você viu o funeral de Helena Castellanos, ela confirmou. Mas não viu Helena Castellanos morrer. Não entendo. Helena se aproximou lentamente, como se temesse que ele desaparecesse. Mateu, aquela noite no hospital público, quando os médicos disseram que era tarde demais para me salvar, alguém me ofereceu uma escolha. Que escolha? Fingir minha própria morte e ser levada para uma clínica experimental fora do país, onde tentariam me salvar. Mas eu nunca poderia voltar, nunca poderia contatar nossa família. Mateu se deixou cair na cadeira. O impacto da revelação sendo devastador. Você estava viva esse tempo todo? Não apenas viva. Estudando medicina, me especializando em toxicologia, desenvolvendo antídotos para os mesmos venenos que quase me mataram e que agora estão matando pessoas inocentes. Esperança estava assistindo à reunião mais surreal de sua vida, mas sua mente estava focada em uma única coisa. Você pode salvar minha filha? Helena se virou para ela com determinação. Posso, mas preciso que entendam algo. Eu voltei ao Brasil há 6 meses, investigando uma rede de envenenamentos em série. Os Belmont não eram apenas uma família corrupta. Eles faziam parte de algo muito maior. Maior como? Mateu perguntou, ainda em choque por ver sua irmã viva. Uma organização internacional que lucra com mortes aparentemente naturais de pessoas ricas. O doutor Romano era apenas um pequeno peão numa rede que se estende por vários países. Helena mostrou documentos que trouxera consigo. Isadora foi recrutada há 5 anos para se aproximar de você, Mateu. Mas quando ela se apaixonou de verdade, a organização ameaçou matar nossa família se ela não cumprisse a missão. Ela se apaixonou de verdade? Esperança perguntou, incrédula. Os sentimentos dela eram reais, mas a pressão da organização a forçou a continuar com o plano. Por isso, ela estava tão desesperada e instável nos últimos meses. Camila, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. Então ela é vítima também? Foi vítima, Helena corrigiu. Mas isso não desculpa suas escolhas. O que importa agora é salvá-la e descobrir toda a verdade. Salvá-la? Mateu perguntou. Você quer salvar Isadora? Ela é a única que pode nos levar aos chefes da organização. E depois do acidente, ela desenvolveu amnésia seletiva. Lembra dos sentimentos que tinha por você, mas esqueceu completamente do plano para matá-lo. Isso é loucura, Esperança murmurou. É nossa única chance de desmantelar toda a rede e salvar futuras vítimas, Helena insistiu. Naquele momento, a detetive Lucia entrou no quarto com urgência. Desculpem interromper, mas temos uma situação crítica. O que aconteceu? Mateu perguntou. Isadora acordou do coma há 1 hora. Ela está pedindo para falar com você, Mateu. Diz que lembra de algo muito importante sobre quem realmente está por trás de tudo isso. Ela pode estar fingindo, Esperança alertou. Ou pode ser nossa única chance de descobrir a verdade. Helena retrucou. Camila tentou se levantar da cama. Eu vou com vocês. De jeito nenhum, Esperança protestou. Você está envenenada. Mãe, eu sou médica. Posso ajudar Helena a desenvolver o antídoto mais rapidamente, se eu entender exatamente o que está acontecendo comigo. Helena olhou para Camila com admiração. Ela está certa. E além disso, Camila pode ser a chave para quebrar a amnésia de Isadora. Às vezes, ver as vítimas cara a cara desperta memórias reprimidas. 1 hora depois, todos estavam na ala psiquiátrica do hospital onde Isadora estava internada. Ela parecia uma pessoa completamente diferente. Frágil, confusa, sem qualquer traço da mulher calculista que conheciam. Mateu!
Ela disse quando o viu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Me disseram que eu fiz coisas terríveis, que tentei te machucar, mas eu te amo tanto. Mateu olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Isadora, ele disse suavemente, preciso que tente se lembrar. Quem te forçou a fazer essas coisas? Eu lembro de um homem, muito alto, com sotaque estrangeiro. Ela começou pressionando as têmporas. Ele dizia que nossa família ia morrer se eu não obedecesse. Que homem? Como ele se chamava? Victor. Victor alguma coisa. Ele disse que vocês sabiam demais sobre os outros casos. Isadora começou a tremer. E tem mais gente. Pessoas importantes. Juízes, políticos. Todos envolvidos. Naquele momento, Helena se aproximou. Isadora, olhe para mim. Você lembra do que me deram para Camila? Isadora olhou para Camila e suas pupilas se dilataram. Oh, meu Deus, eu lembro de tudo. E então, para choque de todos, ela começou a revelar detalhes sobre uma conspiração que ia muito além do que qualquer um poderia imaginar. Uma conspiração que colocava todos eles em perigo mortal, porque agora eles sabiam demais. E Victor estava vindo pessoalmente para silenciá-los para sempre. 6 meses depois, a mesma Catedral Sagrado Coração que havia testemunhado tanto drama estava novamente preparada para um casamento. Mas desta vez, as flores eram simples margaridas do campo. Os convidados eram famílias humildes que haviam sido salvas pelas clínicas gratuitas de Mateu. E o amor que pairava no ar era genuíno como poucas vezes se vê. Esperança ajustava o véu simples mas elegante que Helena havia escolhido para ela. Não era o vestido de milhões que Isadora usara, mas cada ponto foi costurado com amor e esperança. Mãe, você está linda, disse Camila, completamente recuperada graças ao antídoto desenvolvido por Helena. Seus olhos brilhavam de saúde e felicidade. Mateu vai desmaiar quando te ver. Ainda não acredito que estou fazendo isso. Esperança sussurrou, suas mãos tremendo de nervosismo. Uma faxineira se casando com um bilionário. Uma mulher corajosa se casando com um homem que reconhece seu valor, corrigiu Helena, que havia se tornado não apenas cunhada, mas a melhor amiga que Esperança nunca teve. Do lado de fora da sacristia, elas podiam ouvir o murmúrio dos convidados. Diferente do casamento anterior, estes eram rostos conhecidos, pacientes salvos nas clínicas, funcionários que se tornaram família, crianças que Mateu havia ajudado e que agora cantavam no coral. E Isadora? Perguntou Camila. Ela realmente vai vir? Ela prometeu que estaria aqui, Helena respondeu. A recuperação dela tem sido surpreendente. Nos últimos 6 meses, após revelar toda a conspiração de Victor e ajudar a desmantelar a rede internacional de assassinatos, Isadora havia passado por um processo de transformação que nem os psiquiatras conseguiam explicar completamente. A amnésia seletiva havia apagado sua maldade, deixando apenas os sentimentos genuínos que ela realmente tinha. Está na hora, anunciou o padre Sebastian, aparecendo na porta da sacristia. Ele sorria de uma forma que não sorria há meses. O noivo está mais nervoso que um adolescente no primeiro encontro. Esperança respirou fundo. 6 meses atrás, ela era apenas uma faxineira invisível. Hoje, era uma mulher que havia salvado vidas, exposto uma conspiração internacional e encontrado um amor que mudara 3 existências para sempre. Quando as portas da catedral se abriram e ela começou a caminhar pelo corredor, o mesmo corredor onde havia corrido desesperadamente para salvar Mateu, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas desta vez, eram lágrimas de alegria pura. Mateu a esperava no altar, e quando seus olhos se encontraram, o mundo inteiro desapareceu. Ele chorava abertamente, sem se importar com as centenas de pessoas que os observavam. Você está deslumbrante, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Você não está mal também, ela respondeu, fazendo-o rir através das lágrimas. Padre Sebastian começou a cerimônia, mas foi interrompido por um murmúrio na congregação. Alguém havia chegado. Isadora Belmont entrou silenciosamente pela porta lateral, usando um vestido simples e segurando uma pequena coroa de flores silvestres.
Seu rosto estava sereno, completamente diferente da mulher que havia aterrorizado suas vidas. Ela se aproximou lentamente do altar, e por um momento todos prenderam a respiração. Mateu, ela disse suavemente. Esperança. Eu queria pedir perdão. O silêncio na catedral era absoluto. Eu sei que as coisas que fiz são imperdoáveis. Ela continuou, suas lágrimas caindo. Mas vocês me mostraram algo que eu nunca soube que existia. Amor verdadeiro. Não o amor possessivo e doentio que eu sentia, mas o amor que se sacrifica, que protege, que perdoa. Ela se virou para a Esperança. Você arriscou tudo para salvar um homem que mal conhecia. E isso me ensinou o que significa amar de verdade. Esperança se aproximou de Isadora, para surpresa de todos. Isadora, o que você era antes não define quem você escolhe ser agora. Posso deixar essas flores no altar? Isadora perguntou hesitantemente. Como um pedido de perdão e um desejo de que vocês sejam felizes para sempre. Mateu assentiu, emocionado. Claro. Isadora colocou a coroa de flores ao lado das outras decorações e sussurrou. Obrigada por me mostrarem que ainda há bondade no mundo. Ela se retirou silenciosamente, mas não sem antes acenar para Camila, que lhe retribuiu o gesto com um sorriso de perdão. Padre Sebastian limpou a garganta, claramente emocionado. Bem, onde estávamos? A cerimônia prosseguiu, mas o momento mais tocante veio quando chegou a hora dos votos. Esperança, Mateu começou, sua voz embargada. 6 meses atrás, você salvou minha vida correndo por este corredor. Mas na verdade, você vem salvando minha vida todos os dias desde que Camila chegou àquele hospital anos atrás. Ele fez uma pausa, tentando controlar a emoção. Você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas na coragem de seus atos. Me ensinou que uma mãe lutando por sua filha é mais poderosa que qualquer exército. E me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre receber, mas sobre dar. Esperança estava chorando abertamente agora. Prometo a você que passarei cada dia da minha vida honrando a mulher corajosa que você é, apoiando seus sonhos e construindo um mundo melhor ao seu lado. Quando chegou a vez de Esperança, ela olhou para a congregação. Todas aquelas famílias que haviam sido ajudadas, todas aquelas vidas que haviam sido tocadas, antes de falar. Mateu, ela começou, durante anos, eu me senti invisível. Uma faxineira que ninguém via, uma mãe solteira lutando sozinha. Mas você me viu. Viu minha filha quando ela precisava de ajuda. Viu minha dor quando eu não tinha esperança. Sua voz ficou mais forte. Você me ensinou que não importa onde nascemos ou que trabalho fazemos. O que importa é como tratamos as pessoas, como enfrentamos nossas dificuldades e como escolhemos amar. Ela olhou diretamente em seus olhos. Prometo ser sua parceira em todas as batalhas da vida, sua força quando você fraquear e sua lembrança constante de que o verdadeiro valor está em servir aos outros. Quando o padre Sebastian os declarou marido e mulher, a explosão de alegria na catedral foi ensurdecedora. Mas o momento mais tocante veio depois, quando Camila se juntou ao abraço, e Helena também, formando uma família que havia nascido da dor, mas crescido no amor. Agora somos uma família de verdade, Helena sussurrou. Sempre fomos, Mateu respondeu. Só levou um tempo para nos encontrarmos. 3 meses depois, a Fundação Esperança, nomeada em homenagem à mulher que havia dado coragem para salvar vidas, estava sendo inaugurada. Era a maior rede de clínicas gratuitas do país, dirigida por Camila e Helena, financiada por Mateu e inspirada pela coragem de uma faxineira que se recusou a ficar em silêncio diante da injustiça. No evento de inauguração, Esperança foi convidada a falar. Quando ela subiu ao palco, muitas das pessoas na plateia eram famílias que haviam sido salvas por sua coragem naquele dia na catedral. Meu nome é Esperança Vidal Castellanos, ela começou, sua voz clara e firme. 6 meses atrás, eu era uma faxineira invisível. Hoje sou prova de que não existe sonho pequeno demais, pessoa humilde demais, ou amor fraco demais para mudar o mundo. A plateia a escutava em silêncio absoluto. Aprendi que nossa profissão não define nosso valor.
nossa origem não determina nosso destino, e que às vezes Deus usa as pessoas mais simples para limpar a sujeira que os poderosos deixam pelo caminho. Risos e aplausos ecoaram pelo auditório. Se uma faxineira pode interromper um casamento e salvar uma vida, imaginem o que vocês podem fazer. Se uma mãe desesperada pode derrotar uma conspiração internacional, imaginem o que o amor de vocês pode conquistar. Ela fez uma pausa, olhando para Mateu, Camila e Helena na primeira fila. Esta fundação não é apenas sobre medicina gratuita. É sobre dignidade. É sobre ver o valor em cada pessoa. É sobre lembrar que todos merecem uma segunda chance. Todos merecem ser amados. E todos têm o poder de mudar o mundo. Um ato de coragem por vez. O discurso terminou com uma ovação de pé que durou 5 minutos. Mais tarde, quando a multidão havia se dispersado, Mateu encontrou esperança no jardim da fundação. Arrependida de ter se casado com uma faxineira que fala demais, ela perguntou brincando. Arrependido de não ter encontrado essa faxineira corajosa antes. Ele respondeu, a beijando suavemente. E agora? Qual é o próximo sonho? Esperança sorriu, olhando para o prédio da fundação onde centenas de pessoas seriam atendidas todos os dias. Agora vamos continuar limpando o mundo um coração por vez. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, 3 gerações de uma família improvável, Helena, Mateu, Esperança e Camila, caminhavam juntas em direção ao futuro, sabendo que às vezes as maiores vitórias vêm dos atos mais simples de coragem. Porque às vezes, tudo que o mundo precisa é de uma faxineira corajosa o suficiente para gritar: "Este casamento não pode acontecer!"